Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa, em ação de graças pela saúde de Olávio de Carvalho, pelos falecidos Mirela Rabelo Portugal, Daniela Cristina Costa Neri, Orminda Correia Rabelo, Luiz Pereira de Oliveira, Deise Lúcia Rigo Termes Menezes, Joaquim Faísca, Márcio Faísca, Marcelo Faísca, Rubem Rodrigues Lima, Cristine Maria Batista Teixeira, Garibaldi Guércio, Adelar Fernando, Nilda Lauteriung, Irene Benini Borges, José Fernando Rigo, Delva Manuel Ramos, Ornofre Martins Ramos, Carlos Calegário Gomes, Irmã Terezinha, Monsenhor Paulo Daier, Padre José Augusto Carneiro, Maria Tomásia de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo de Trindade, Elina Oliveira da Costa, Alfonso Blanc, Bárbara Viegas, Walter Camargos, Inês de Alvim Camargos, Jussara Camargos, Geraldo Magelas, Paulo Henrique de Oliveira Alves, Indalécio Gomes Coutinho, Albertina Martinez Barreiro, Tereza Fernandes Carvalho, Ney Fernandes Santos, pelas almas do purgatório. Ei. São Pedro de Alcântara, vimos hoje celebrar e buscar em tua vida outra forma de amar. De ilustres pais nascido, por Deus tudo deixou. Pobre do que os pobres, em breve se tornou. Ó São Pedro de Alcântara, vimos hoje celebrar e buscar em tua vida outra forma de amar. Em nome
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, na alegria desta celebração da solenidade do nosso padroeiro, nós queremos agradecer a Deus pelo modelo que nos entrega neste grande santo. Queremos também apresentar os nossos pedidos, pedir pelo nosso Brasil, pelos sacerdotes que concelebram conosco, em especial rezar também pela nossa cidade e, sobretudo, pedir pela intercessão de São Pedro de Alcântara a graça da renovação, do fervor, do entusiasmo pela vida cristã, pela vida sacramental. No instante de silêncio, com humildade, reconheçamos-nos pecadores diante daquele que é o amor e a misericórdia e imploremos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus
paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que ilustraste São Pedro de Alcântara com os dons de admirável penitência e de altíssima contemplação, concedei por seus méritos que, mortificados na carne, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos.
Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Em verdade eu vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no sacerdócio ministerial, queridos irmãos e irmãs no santo batismo, hoje nós temos a alegria de celebrar a solenidade de São Pedro de Alcântara, um dos grandes santos da Igreja, mas que, infelizmente,
não é tão conhecido. Ele, nós sabemos, foi o primeiro padroeiro do Brasil. É padroeiro não só da nossa catedral, mas da cidade de Petrópolis. E aqui gostaria de propor uma reflexão muito simples, a partir de alguns elementos da própria liturgia. Daqui a pouco, quando nós chegarmos no coração desta celebração, quando nós iniciarmos a oração eucarística, nós vamos usar o prefácio dos Santos Pastores, porque São Pedro de Alcântara era sacerdote, aceitou a ordenação por obediência, considerava o sacerdócio uma grande honra da qual ele não era digno. E é verdade, nós não somos dignos do sacerdócio ministerial. Mas o prefácio vai dizer o seguinte, ou melhor, o sacerdote vai dizer ao Pai o seguinte: vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Pedro de Alcântara e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo da sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Deus fortalece a sua igreja com seus santos. E dizendo isso de uma forma muito simples, Deus nos dá nos santos, no nosso caso aqui, em São Pedro de Alcântara, nos dá um modelo, nos dá uma lição e nos dá um intercessor. Com exemplo da vida de São Pedro, Deus nos mostra como colocar o Evangelho em prática. O Evangelho pregado, o Evangelho escrito, é vivido com radicalidade na vida dos santos. No formulário da novena que nós temos rezado, nós também dizemos: no bem-aventurado São Pedro de Alcântara, nos apresentais um modelo de oração, humildade, penitência e ardente caridade. A oração é para São Pedro de Alcântara a chave da santidade. Por que ele rezava? Podemos colocar muitos motivos, mas ele rezava por causa da sua humildade. O orgulhoso não reza. O orgulhoso sempre conta com as próprias forças. Não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Da sua humildade, ele apresentava também alguns sinais. E aqui vou citar apenas um. Nunca usava o capuz do seu hábito, mesmo quando estava no sol ou na chuva. E por que isto? Porque ele dizia assim: mesmo os príncipes ou os grandes homens nunca se cobrem quando estão diante do rei. São Pedro de Alcântara possuía a consciência de estar sempre na presença de Deus. Nunca se esquecia de Deus. Nós sabemos que ele dormia muito pouco. Dizem que nem 1h30 por noite. Mas por quê? Quando nós
lemos os seus escritos, nós vamos descobrir a motivação. Ele dizia assim: porque o sono faz aquilo que nem a morte faz, deixa a pessoa inconsciente, sem pensar em Deus. São Pedro de Alcântara não gostava de dormir, porque não gostava de se esquecer de Deus, não queria se esquecer de Deus, porque vivia a sua vida na dependência de Deus, a sua humildade, e daí a sua oração. A sua vida também era marcada pela penitência. Nós sabemos de coisas extraordinárias, mas por que a penitência? Não com aquela ideia de dominar a carne, que às vezes vem até mesmo do mundo pagão, mas como possibilidade de trabalhar a alma, para que a sua alma vivesse totalmente em comunhão com Deus, numa ligação profunda com Deus. São Pedro de Alcântara é também um modelo de caridade. Sabemos que quando estudava em Salamanca, ainda adolescente, nos domingos, depois de ir à missa, ia visitar os doentes, os mais pobres. E também contam os biógrafos que, vivendo, o sacerdócio como serviço, saía, tirava alimentos na casa dos ricos para levar aos mais pobres. Nos lugarejos muito pobres, ensinava as crianças a ler e escrever. Quando havia conflitos, muitas vezes era chamado como juiz, sempre nessa atenção para com os mais pobres, vivendo a virtude sublime da caridade. Nos santos nós temos um modelo, mas nós temos também o ensinamento. Engraçado, ele escreveu uma vez aos seus penitentes: a oração nutre a caridade, firma a fé, fortifica a esperança, rejubila o espírito, descobre a verdade, vence a tentação, dissipa a tristeza, renova os santos propósitos, anima a virtude, murcha, afasta o tédio, consome a ferrugem dos vícios e aumenta as chamas vivas do desejo do céu e o fogo do amor divino. Na vida de São Pedro de Alcântara, como dizia, há coisas extraordinárias. Mas o que ele pensava disso? O que ele ensinava sobre isso? Uma vez escreveu também a um dos seus dirigidos: meu irmão, os êxtases não constituem a santidade. Sirvamos a Deus em espírito e em verdade. Apeguemo-nos às devoções sólidas. Pratiquemos a lei de Deus e as boas obras. O resto não é nada. Uma vez conversando com Santa Teresa de Ávila, que também queria fazer muitas penitências, ele desaconselhou-a. E ela perguntou: mas por que então você faz penitência? E ele disse: para mim já não é mais virtude, porque meu corpo se acostumou com isto, a humildade. Queridos irmãos e irmãs, nos santos nós encontramos, portanto, um modelo, uma lição. Encontramos também o intercessor. Os santos intercedem por nós junto a Jesus. E em relação a esse aspecto, Nosso Senhor, quando apareceu a Teresa de Ávila, disse para ela que nenhuma graça pedida em nome de Pedro de Alcântara seria negada. Depois da morte
de São Pedro de Alcântara, Santa Teresa o viu na glória do céu, no esplendor da glória eterna. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisso. Nos santos, nosso Senhor nos dá um modelo, uma lição, um intercessor. Que a Mãe de Deus, Rainha dos Santos, interceda por todos nós, que ela peça ao bom Jesus as graças que necessitamos para sermos ao menos um pouquinho parecido com São Pedro de Alcântara. Ele é um modelo que o Senhor deixou para esta paróquia. Pensemos nisto. Nos santos, um modelo, uma lição, um intercessor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Todo-Poderoso, que por meio dos exemplos de São Pedro de Alcântara, nos chama ao amor ardente a Cristo crucificado. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que governe a Igreja de Deus vivo, com a sabedoria do Espírito Santo e a firmeza da fé apostólica, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por nosso Bispo Gregório, por nossos padres e diáconos, para que em sua vida e no seu ministério demonstre a face do bom pastor, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pela nossa cidade de Petrópolis, que hoje celebra o seu padroeiro, para que seja um lugar onde reine a justiça e a paz, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelas autoridades em nossa cidade, para que trabalhem com empenho pelo bem comum para o povo, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos desta paróquia, para que, a exemplo de São Pedro de Alcântara, sejam fiéis ao seu batismo e sinais vivos da presença de Deus no meio do mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece.
Ó Deus de bondade, que concedestes a São Pedro de Alcântara a graça de seguir a Cristo pelos caminhos da penitência, escutai as preces do vosso povo e sustentai-o com a vossa graça, para que alcance através da própria mortificação as riquezas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai com bondade, Senhor nosso Deus, pelos méritos de São Pedro de Alcântara, esta nossa oblação, que ele, tocando com suas mãos puríssimas, ofereceu a vossa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Pedro de Alcântara e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida,
o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Gregório e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. As fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Graças e louvores sejam dados agora e a cada momento. Jesus manso e humilde de coração, alma de Cristo, corpo de Cristo, sangue de Cristo, água do lado de Cristo, paixão de Cristo. Ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais do espírito maligno na hora da morte, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que também nós merecemos receber os frutos colhidos por São Pedro de Alcântara, deste celeste banquete, por Cristo nosso Senhor. Então, antes de dar a bênção final da Santa Missa, agradeço de coração a presença do Padre Luiz, pároco aqui em Nossa Senhora do Rosário, também nosso decano, Padre Tomás, que é vigário paroquial em Pedro do Rio, também é responsável pelo arquivo da diocese, e cerimoniário, Padre Manuel, que é pároco aqui em Santa Rita do Castriúto, Nosso carinho a eles, a nossa gratidão por participarem desse momento tão bonito da vida da nossa paróquia, que é a celebração do seu padroeiro. Vamos lembrar, que hoje à noite ainda teremos uma celebração às 19 horas, a missa solene, presidida pelo nosso bispo Dom Gregório. Então vamos receber a bênção do Senhor, que esta bênção desça e permaneça sobre todos nós pela intercessão de São Pedro de Alcântara. Nós vamos dar a bênção com a relíquia do nosso padroeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Pedro de Alcântara, padroeiro de nossa cidade e da catedral, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Pedro de Alcântara a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Pedro de Alcântara nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Para o nosso padroeiro, uma grande salva de palmas. Viva São Pedro de Alcântara! Viva! Viva
Viva São Pedro de Alcântara! Viva! Viva São Pedro de Alcântara! Viva! Bom dia a todos, bom trabalho e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Pedro de Alcântara, vimos hoje celebrar e buscar em tua vida outra forma de amar. O seu corpo castigava, o domava com rigor, para compensar as faltas do mundo pecador. Ó São Pedro de Alcântara, vimos hoje celebrar e buscar em tua vida outra forma de amar.